Sabadão com séries A e B do Campeonato Brasileiro, análises, dicas e estatísticas para esses jogos, agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sabadão com Série A, Série B, vamos analisar aqui vários jogos, né? Só da Série A são 5 jogos da Série A? 5 jogos, Fábio, irmão. Nós temos bem. 6 hoje Metade porque... da rodada. A gente vai falar um joguinho da Série B. Sim, um joguinho da Série B, né? Pra gente destacar também. E vamos começar por ele, Matheus Montenegro. Tudo bem? Tudo bem com você. Tudo ótimo. Melhor agora. Bora lá. Vamos que vamos. Série B com CRB. Né, Perfeito. que tá há tanto tempo na Série B que era outro nome, né? Antes. Aí ele ficou tanto tempo na Série B que entendi. virou Série B. Muito bom. Bom, Desde 2015 sábado o CRB está na Série B. É o time que está há mais tempo sem cair nem subir, né? Na Série B. Na Série B. Isso. Bom, sábado, 6h30, lá no Rei Pelé, CRB e Novo Horizontino, pela última rodada do primeiro turno. Pois é, e o CRB que começou bem, esboçou ali uma briga pelo acesso, mas o momento recente é muito ruim. Enquanto isso, o Novo Horizontino, mais uma vez, terceiro ano seguido ali do Novo Horizontino brigando na parte de cima. Parece que esse ano vai, viu, Fábio? Parece que esse ano vai. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso aplicativo do Game Arena pra gente ilustrar melhor aí o contexto desse jogo, a situação das equipes. Pintando aí na tela o app agora pra você. Inclusive tem um QR Code aqui, tá? Aponta a câmera do seu celular pra baixar de forma gratuita o aplicativo do Game Arena. Logo de cara a gente já vê ali, ó, no retrospecto recente, que o CRB vem de 5 jogos sem vencer, e o que mais assusta ainda é o fato de serem 4 derrotas, e ainda pior, tá? E o Novo Horizontino vem de 5 jogos sem saber o que é derrota, tá? Olhando a tabela de classificação, a gente também já enxerga uma disparidade entre as equipes. O Novo Horizontino está em terceiro lugar, 34 pontos marcados. A gente já consegue ver ali que Coritiba, Goiás e Novo Horizontino, muito provavelmente, conquistarão o acesso, né? Já abriram ali 6 pontos de vantagem em relação ao quinto colocado. Agora, da Chapecoense, que é quarto lugar, para baixo, aí a briga tá boa, tá? O CRB é o 13º com 22 pontos marcados, hoje está mais perto do Z4 do que do G4. A Ferroviária, que lidera, entre aspas, o Z4, tem 19. 3 pontinhos separam o CRB do Z4, hein? Bom, o CRB que tá ali a 3 da zona, mas também não tá tão distante do G4, né? Tá muito embolado aí essa Série B. Lembrando que a gente tá gravando antes do início da rodada, tá? Então, outros jogos já podem ter acontecido no momento que você estiver vendo esse vídeo, mas fato é que a Série B tá tudo em aberto, né? Extremamente nivelada. Tá Isso. muito boa, de fato. O CRB tá a 7 pontos ali da Chape, né? Ganhar aqui já fica pertinho. Bom, vamos ver os últimos resultados aí das duas equipes. O CRB que vem de derrota fora de casa para o Vila Nova. Havia empatado com o Operário em 1-1. Aí, em casa, foi derrotado para o Coxa por 1-0. Foi um jogo que ele jogou muito bem, tá? Pelas estatísticas, inclusive, esperava-se uma vitória do CRB. O gol do Coritiba já foi na reta final do jogo. Antes disso, havia perdido para o Atlético Goianiense e para o América Mineiro também em casa. Ou seja, são 2 derrotas consecutivas em seus domínios, né, no estádio Rei Pelé. E antes disso, havia perdido para a Ferroviária. Ou seja, os últimos 6 jogos, velho, 1 empate, 5 derrotas. É um retrospecto realmente pífio do CRB aí num recorte recente, né? 1 ponto dos últimos 18 marcados. Uma situação que começa a preocupar porque o time antes disso vinha bem, né, velho? Havia vencido o líder Goiás em casa, aí beleza, perdeu pro Avaí fora, até aceitável. Mas venceu o Remo em casa por 2-0, eliminou o Santos na Copa do Brasil, né? E aí é onde tem um ponto muito relevante sobre essa partida, tá? O CRB, ele tem um jogo aí, ó, trouxe aí o calendário, né? Ele vai jogar contra o Novo Horizontino no sábado, e aí na quarta-feira ele pega o Cruzeiro fora de casa pela Copa do Brasil. Simplesmente o adversário mais difícil aí. Eu até acho que o CRB ele vai acabar focando mais na Série B, velho. Isso. Eu não imagino o CRB poupando os jogadores contra o Novo Horizontino. Mas enfim, é algo que pode afetar, né? Eventualmente ali um jogador mais importante da equipe ser substituído no segundo tempo, não sei. Pensando nesse jogo, até porque é fora de casa contra o Cruzeiro. Então ainda tem questão de viagem, o desgaste é maior. Então pode ser que acabe impactando, né, velho? É isso. Vamos agora para o Novo Horizontino, né? Que já é o inverso, né? Já vem de alguns jogos sem perder aí. Venceu o Goiás, líder, 1-0. Né, aí empatou com o Remo, fora bom resultado, fez 1-0, 3-1 na verdade, né, no América Mineiro em casa, aí ficou no 0-0 no duelo paulista com o Botafogo de Ribeirão Preto, 1-1 com o Amazonas, e a última derrota foi essa aí, né, o 2-0 contra o Operário, mas antes disso vinha de 4 vitórias seguidas. Pois é, nos últimos 10 jogos, o Novo Horizontino ele tem um retrospecto absurdo porque ele só perdeu uma partida, tá? Foram 6 vitórias, 3 empates e só uma derrota. É uma sequência muito boa e assim, não é o acaso, né? Eu até falei, é o terceiro ano consecutivo que o Novo Horizontino tá brigando na parte de cima. Inclusive, cara, foi de fazer pena o que aconteceu aí nos últimos 2 anos, né? Tanto em 2024 quanto em 2023, o time ficou boa parte, inclusive, da Série B dentro do G4 e, bem dizer, na última rodada, eu acho até, ele acabou saindo ali e bateu na trave para subir para a Série A do Brasileirão. Bom, por favor, vamos vá, você falou o momento Bet Nacional. Bom, vamos lá, favoritismo do time da casa, mais odds altas aí para os dois lados. Pois e aí, é. Matheus Montenegro? Cara, de fato, um favoritismo pro CRB e
eu acho que é difícil confiar no Galo de Campina aí nessa situação atual, tá? E ainda mais com esse fator Copa do Brasil. Eu acho que isso pode acabar atrapalhando um pouco o CRB. Não imagino que vá poupar jogadores por causa do confronto, né? Acho que o CRB ele já foi muito longe ao chegar nas oitavas, né? Arrecadou uma boa grana e, pô, o que vem agora é lucro, ainda mais enfrentando o Cruzeiro, que é o melhor time do Brasil hoje. Então eu imagino que o CRB vai com força máxima, mas pode ser que impacte, né, velho? Pô, uma substituição ali no segundo tempo, pensando nesse jogo da Copa do Brasil, não sei. Enfim, principalmente, também por isso, mas principalmente pelo momento das equipes, eu acabo enxergando um valor um pouco maior do Novo Horizontino, tá? Já que está sendo tratado como azarão aqui, a discrepância de odds é relativamente alta pelo contexto, ao meu ver. E por isso, velho, eu acho que é mais seguro a gente confiar em um golzinho do Novo Horizontino aqui, tá? Uma cotação 1,59, CRB vem de 2 derrotas atuando como mandante. Até acho que esse jogo vai ser empatezinho com gols, velho. Pra mim tá uma carinha do 1-1 esse jogo. Mas enfim, pelo momento o Novo Horizontino acaba passando mais confiança e, consequentemente, o valor, ao meu ver aqui, tá do lado do Novo Horizontino, por isso essa é a dica do Tipster. Muito bem, então de cada daí para CRB e Novo Horizontino, né? Bom, agora vamos falar de Série A, tem Botafogo e Corinthians lá no Newton Santos, né? Jogo que será sábado, 6h30, né? Um dos jogos aí que abrem a 17ª rodada. Botafogo que descansou, né, nessa rodada, o seu jogo foi adiado, enquanto o Corinthians... Era contra o Grêmio, né? O Corinthians teve que jogar contra o líder Cruzeiro e empatou, né, 0x0. Empatou 0x0, cara, foi até um resultado ok, né? Pô, contra o Cruzeiro vinha jogando muita bola, mas era em casa, pela situação do Corinthians talvez tivesse que ter ganho, enfim. O momento do Timão não é muito satisfatório, o Glorioso eu já acredito que tá ok aí, pós-Copa do Mundo. Não levou gol, inclusive, o Botafogo pós-Copa do Mundo, tá? Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar melhor aí o momento das duas equipes, né? A gente enxerga aí um momento recente até relativamente parecido, mas é porque o Botafogo está considerando os jogos da Copa do Mundo, né? Então a gente vai ter que relativizar muito aí esses confrontos recentes aí das duas equipes. O Fogão, o Glorioso, tá ali em 5º lugar, com 25 pontos marcados, 14 jogos. O Botafogo, ele tem 2 partidas a menos do que o Bragantino e do que o Cruzeiro, que estão à frente dele, tá? Isso aí acaba sendo um ponto positivo, né? Se ele ganha um desses 2 jogos, ele já passa o Bragantino, por exemplo. E o Corinthians, o Timão, tá ali em 11º com 20 pontos marcados, e aí é o fator justamente o inverso. O Corinthians, ele já tem 16 jogos disputados, né? O Corinthians está com pelo menos um jogo a mais ali do que boa parte dos times e até com 2 jogos a mais do que outros. Pô, em relação ao Juventude, por exemplo, o Corinthians tem 3 jogos a mais. Então é uma situação aí relativamente preocupante, até porque a distância dele pro Santos é de apenas 6 pontos, tá? 6 pontos pra zona, né? Bom, vamos agora para o para os jogos, né? Começando pelo Botafogo, né? Venceu o Sport 1x0, gol no finzinho lá na Ilha do Retiro. 0x0, né? Não conseguiu furar a defesa do Vitória, jogando em casa, e venceu o Vasco no Mané Garrincha, né? 2x0. Sequência fácil também, né? Acho que a gente pode relativizar um pouquinho aí. 3 times ali da metade para baixo da tabela. O jogo que foi fora de casa foi contra o Vasco, que ele era visitante, bem dizer, um campo neutro ali, né? E foi campo neutro, né? Foi no Mané Garrincha nesse jogo. Isso. E contra o Sport, que é o lanterna da competição. Mas se a gente bota na conta ali os 90 minutos, né, de Palmeiras e Botafogo, o Botafogo vem de 4 jogos seguidos sem levar gol, né? Sem levar gol. Ele levou do Palmeiras ali já numa prorrogação, né? Então, defensivamente, funcionando. O time que teve mudança de treinador, né? Chegou o Ancelotti aí depois o Davi Ancelotti, né? Que é o filho do Carlos Ancelotti, claro. David, perdão. Pós-Copa do Mundo de Clubes e... retrospecto é até bom. 7 pontos marcados dos últimos 9. Como eu disse, uma sequência fácil, a gente pode relativizar um pouco. Mas o Timão não vive um grande momento, né? Crisezinha interna ali. Só teve uma vitória pós-Copa do Mundo, depois da pausa, que foi contra o Ceará, fora de casa por 1x0. 2 derrotas. Empatou em casa com o Cruzeiro, que tipo assim, é até um resultado ok, mas talvez por já ter perdido para o Bragantino em casa antes, por ter perdido o clássico contra o São Paulo. Corinthians, eu acho que ele meio que tinha que ganhar esse jogo. Enfim, situação... tá um pouquinho complicado, né, do Timão, velho? Tá difícil aí pro Corinthians. Vamos até ver aí que é muito under 2,5, né? O único jogo que destoou foi o Bragantino, que o gol também foi no finzinho do jogo, né? Mas jogos do Corinthians com poucos gols. A grande tendência aí nos jogos do Timão, realmente, aí numa sequência de mais de 10 jogos, só um jogo aí bateu o mais de 2,5, né? E foi 2,5, né? Não foi nem mais do que isso, mais do que 3 gols, né? Cara, e boa parte dos jogos, até aqui, ele tinha uma sequência de 6 jogos consecutivos que saíram no máximo um gol. Quando ele ganhava era por 1x0, quando perdia era por 1x0. E muitos 0x0, né? Então, assim, é uma defesa que, dentro do seu contexto, tá até relativamente funcionando, né? Pós-Copa do Mundo deu uma queda, inclusive, né? Levou 2 de Bragantino, levou 2 de São Paulo. Tem problemas defensivos sérios, o Corinthians, tá? Mas ofensivamente, com essa crisezinha que tá rolando ali, né, a polêmica com o Depay, sem o Yuri Alberto nesses últimos jogos, afetou também ofensivamente aí o time do Corinthians. Muito bem, então vamos pro nosso Momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Botafogo e muito alto, né?
E aí é que tá, velho. Complica um pouco pra gente, porque assim, a dica principal seria, sei lá, um dupla hipótese menos 3,5, né? Seria a dica muito segura, né? Porque o jogo do Corinthians, quando sai mais do que 2, sai 3. Não sai mais, né? Mas a odd tá baixa, E o Botafogo também, né, velho? É um sistema defensivo muito bom, sai pouquíssimos gols. Então, por exemplo, aqui o duplo hipótese menos 3,5, ele só paga 1,42. E isso é condicionado porque o Botafogo tá sendo tratado com muito favoritismo. E assim, eu até acho que o Botafogo vai ganhar, tá? Mas, cara, com essa odd 1,63, se tivesse uma odd mais alta, a gente poderia falar sobre custo-benefício. Pô, uma vitória do Botafogo aqui pagando 1,80 e pouco, 1,90, eu acho que valeria a pena. Mas pré-jogo a 1,63 eu já não vejo tanto valor assim. E assim, imaginando a vitória do Botafogo, eu acredito muito que vai ser 1x0 ou 2x0. Eu acho que não foge disso, tá? O 2x1 é o único placar que eu teria um leve receio. Mas o Corinthians, com esses problemas ofensivos, eu não boto tanta fé aí do lado do timão, tá? E aí, por isso, velho, eu acredito que o menos de 2,5 gols, ele é melhor do que a vitória do Botafogo. Por quê? Eu não descarto aqui ser um 0x0, 1x1. Eu acho que são palpites extremamente viáveis para esse confronto, tá? E até, eventualmente, se o Corinthians conquistar mais um grande resultado, como foi contra o Ceará, achar um golzinho ali e vencer o jogo, é que vai estar no green também. Então a gente foge de resultado final, onde não vemos, onde a gente não enxerga valor por causa da odd baixa do Botafogo, e focamos em gols menos de 2,5, acho que é uma boa pedida. Muito bem, então de cada day para Botafogo e Corinthians, a gente fala agora de Fortaleza e Bragantino, tá? O jogo que será lá no Castelão, sábado também, às 6h30 aí, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fortaleza que descansou a semana, né? É bom a gente sempre pontuar isso, como o Botafogo descansou, né, para jogar contra o Corinthians jogou no meio de semana, o Bragantino jogou contra o Flamengo, né, e o Fortaleza teve seu jogo adiado aí na rodada, então chega mais inteiro pro jogo. Eu acho que do lado do Fortaleza a gente vai ter que dar uma relativizada muito grande na análise, porque passa muito pela mudança de treinador, a chegada do Renato Paiva, que o meu palpite, inclusive, é de que vai mudar os ares lá. Já deu um início disso, né? Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhada, porque quando a gente bate o olho aqui, a gente vê que a sequência do Fortaleza ela é horripilante, tá? É ainda pior do que isso aqui, a gente vai ver logo mais. Mas vamos dar uma relativizada. E o Bragantino caindo de rendimento, né, velho? Pós-Copa do Mundo, ele até volta ali com uma vitória diante do Corinthians, uma grande vitória na Neoquímica, mas já engata aí 3 jogos sem vencer, sendo 2 derrotas consecutivas. Mas ainda assim a campanha do Bragantino é excepcional, 27 pontos marcados até aqui. Vale ressaltar que o time já tem 16 jogos, né? Pouquíssimas equipes aí já disputaram 16 jogos até aqui. E o Fortaleza a gente enxerga ali, ó, no Z4, vice-lanterna, porém tem esse ponto. Ele tem, assim, um jogo a menos do que muitas equipes e até 2 jogos a menos do que várias, né? São 11 pontos marcados em 14 jogos do Lion até aqui no Brasileirão. É isso. Vamos agora para os confrontos, né, no aplicativo do Game Arena, porque o Fortaleza vinha de muitas derrotas, mas aí mudou de treinador, acho que é bom a gente relativizar, né? O time deu uma certa melhora contra o Bahia, foi 1x1, foi um jogo bem aberto, né? Um jogo ali que poderia ter saído... Foram 4 gols anulados, inclusive, né? Para você ver como foi um jogo movimentado e foi 1x1 aí contra o tricolor baiano, mas foi uma melhora, né? Já se percebeu uma melhora do Fortaleza nesse jogo e com uma semana de trabalho, né? A tendência é o Fortaleza mais forte, mais descansado também. Antes disso, eliminação na Copa do Brasil, enfim. Cara, era absurdo antes disso, porque ele vinha numa sequência aqui, ó, de 10... Quer dizer, ele está a 10 jogos sem vencer, né? Mas vamos tirar esse último jogo aí com a chegada do Renato Paiva. Ele vinha de 9 jogos sem vitória, sendo 2 empates e 7 derrotas. Só que um desses empates foi a eliminação na Copa do Brasil para o Retrô na 3ª fase. Então, assim, realmente é bem preocupante a situação do Lion. De forma curiosa, o time está vivo na Libertadores, ele está nas oitavas de final da Liberta, muito porque teve um jogo que foi WO e acabou somando 3 pontos ali, né? Mas eu acho que a chegada do Renato Paiva realmente aí, nossa análise muda, né? Já apresentou uma melhora aí diante do Bahia, é um elenco que não é ruim, ao meu ver, tá? O Fortaleza, ele não tem time, não tem elenco para ser vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, então... A expectativa é de que haja uma melhora aí nos próximos jogos. E ele tem pela frente um Bragantino, que teoricamente seria um adversário difícil, mas que teve uma queda de rendimento e que já vive um momento aí um pouco ruim. Perdeu em casa para o Flamengo, né, por 2, foi de virada inclusive, né? Isso. Tomou a virada do Flamengo. Perdeu para o Vitória por 1x0, que era o time da parte de baixo, e empatou com o São Paulo de 2x2. São 3 jogos consecutivos no qual ele não conquista uma vitória. E outro ponto que eu gostaria de trazer. Nas últimas 5 vezes que entrou em campo, ele sofreu gol em todos, tá? E uma quantidade considerável de gols. Porque ele leva 2 do Flamengo, levou 2 de São Paulo, 3 do Bahia e acabou sofrendo ali também de Corinthians, que está tendo problemas ofensivos, né? E sofreu do Vitória, que é outro time com problemas ofensivos. Então, defensivamente, é um timezinho que não está passando mais tanta confiança assim o Bragantino. Bom, vamos para o nosso momento bet nacional, né? O favoritismo é do time da casa, né? A equipe do Fortaleza. Bragantino ali com a odd alta, né? Eu acho que tá muito justo, tá? Quem bate o olho aqui e olha em termos de tabela de classificação pode até se assustar, né? Pô, o vice-lanterna pagando um certo favoritismo em relação ao 4º lugar,
mas eu acho que é muito sobre o contexto. E, ao meu ver, as odds estão justíssimas aqui, bem corretas, tá? Eu acredito, inclusive, veementemente, que o Fortaleza vai ganhar esse jogo. Eu acho que é o ponto de virada de chave aí do Fortaleza, essa partida contra o Bragantino. Inclusive, fica a minha recomendação para você que gosta do binguinho aí, colocar numa múltipla a vitória do Fortaleza. Eu acho que tem muito valor, porque tá pagando bem 2,38, tá? Mas aqui a gente sempre preza pela segurança, né? Então vamos numa opção mais segura para esse confronto, que é o dupla hipótese do Fortaleza, combinado com um golzinho do Lion. A gente tem uma cotação aqui, ó, de 1,57, que é uma odd que eu considero muito boa, tá? Para o contexto aí da partida. Eu acredito que o Fortaleza vai ganhar esse jogo. E aqui a gente tem, além das vitórias, óbvio, empates com gols, né? A gente tá no dupla hipótese do Fortaleza, tirando 0-0. O que é que você acha? É isso, acho que é uma boa também. Para quem não confiar no Fortaleza, o gol do Bragantino também tá com a odd boa, tá? Então Sim. Fica aí a sugestão. O Fortaleza tá jogando com o terceiro goleiro, né? Os dois primeiros se machucaram. Pode muito bem ser um jogo movimentado. Acho que vai ser um jogo 2-1. Eu acho que é por aí. 2-2. Exato. Ou empate com gols, ou uma vitória do Fortaleza. O Bragantino nesses últimos jogos foram jogos bem movimentados, né? Assim, inclusive até ambas marcam também, a gente pode destacar até pela aqui, necessidade, até pela necessidade do Fortaleza, também deve ser um jogo aberto pelo lado do Fortaleza. Sim. Assim, se o Fortaleza fizer um gol cedo, tende a se fechar, né? Aí pode ser mais difícil aí o gol do Bragantino se o Fortaleza abrir o placar. Bom, então é isso, de cadada aí para Fortaleza e Bragantino. Agora a gente vai para Sport e Santos, tá? O Sport que pontuou aí, conseguiu empatar com o Vitória, heróico, né? Pode-se dizer. No finalzinho, e o Santos que Perdeu uma derrota, né? 2 derrotas aí seguidas, deixou o futebol todo no jogo contra o Flamengo, né? Depois... Pois é, jogou muito ali contra o Flamengo, e aí Neymar saindo de campo discutindo com torcedores contra o Internacional, e enquanto isso o Sport deu um ânimo, né, velho? Deu um ânimo. Ilha do Retiro vai voltar a dar uma enchida maior também, né? O fator Neymar acaba influenciando também, né? E vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada aí nesse confronto, porque o Sport já não vence há um bom tempo, né? Todos os jogos do Sport a gente traz essa informação. A última vitória do Sport foi lá em março, tá? Mas agora tem pela frente um adversário que dá pra conquistar sua primeira vitória no Brasileirão, né? Vai jogar em casa contra o Santos, que é um time do Z4. Então, quem sabe não vem a primeira vitória do Leão Pernambucano aí. Um duelo de dois times em situações desesperadoras, pode-se dizer, tá? O Santos é muito preocupante, velho, porque ele tem um jogo a mais até do que o Vasco, que tá à frente dele, e tem um jogo a mais do que Juventude, Fortaleza e Sport. O Juventude, no caso, ele tem 2 jogos a mais até do que o Juventude, tá? Então é uma situação aí, se o Santos perde esse jogo, cara, ele vira de fato um candidato, assim, sério ao rebaixamento, tá? É isso, né? E vamos por os confrontos, né? O Sport que voltou a marcar, né? Depois da volta da Copa do Mundo, tinha passado 4 jogos em branco, né? 3 jogos, né? E antes também, né? Ele já não tinha marcado contra o Mirassol. Ele vinha de 4 jogos sem marcar, após Copa do Mundo não havia marcado em 3. Foi o primeiro jogo que o Sport marcou 2 gols na Série A do Brasileirão. Isso, 2-2 ali, um jogo bem frenético, né? No finzinho. Sim. E trouxe um ponto importante, né? Mas ainda bem insuficiente para o que o Sport precisa. É um time que toma gol em praticamente todos os jogos. Se a gente pegar na Série A, ele sofreu em praticamente todos, né? Só não sofreu nesse 0-0, né? Contra o Fortaleza. E a estreia contra o São Paulo. Então, em casa só não sofreu em um jogo, né? Um time como mandante. Sim. Sofreu gol em todos os jogos, é preocupante, né? E o Santos, né? Que também está numa situação preocupante. Perdeu do Inter 2-1, né? O Inter abriu 2-0, o Santos quase empatou no finzinho, né? Pois é. Diminuiu e quase empatou. Antes tomou 3 do Mirassol. A defesa do Santos é bem complicada, né? Toma muitas finalizações, né? Cara, sobretudo nesses últimos 2 jogos aí, foi bem... Esse jogo contra o Flamengo foi o que destoou muito, né? Foi uma atuação, de fato, muito boa do Santos, uma atuação muito boa de Neymar, que acabou destoando ali, e uma atuação fraca também do Flamengo, tá? Esperava-se um pouco mais do rubro-negro carioca, mas não quero tirar os méritos do Santos, porque, de fato, foi uma boa partida, né? E antes da Copa do Mundo, havia tido uma boa vitória também ali contra o Fortaleza, por 3-2. Porém, se você tira esses 2 resultados, velho, caramba, são 4 derrotas nos últimos 6 jogos. Preocupa muito e não à toa tá aí no Z4, né, velho? É isso, vamos pro nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é dos donos da casa. Olha aí, esporte favorito. Fazia tempo que a gente não tinha nesse Brasileirão um esporte favorito, tá? E assim, cara, vamos lá. É porque é difícil confiar no esporte, tá? É difícil confiar no esporte. Deu um ânimo, né? Obviamente, esse empate na reta final. O esporte, inclusive, deu uma melhoradinha também. Né? Não tinha como piorar muito também, né? Eu acho. Mas, cara, ainda assim, é difícil de confiar nesse esporte, tá? Eu acho que tem a ser um jogo aberto. Ao meu ver, vai ser uma partida movimentada. São 2 times em situações desesperadas e que os 2 times vão enxergar esse olho como... Esses 2 times vão enxergar esse jogo como eu preciso vencer essa partida. Então eu acho que tende a ser um jogo aberto. E eu gosto do mais de 1,5 gols. Porém, qual é a minha leitura aqui, tá? Qual é a minha leitura? Se for pra sair 2 gols, cara, eu acho difícil esse jogo ser 2-0 pro Sport, tá? Sim. Eu imagino, inclusive, que o ambas marcam vai bater nesse jogo 2,09. Eu gosto bastante. E aí é onde a gente vai entrar na questão do valor. Como
favoritismo está sendo dado para o Sport, a gente comparando aqui as odds de gols, né? Eu confio aqui nos gols dos dois times, a odd do Santos ela paga um pouco melhor. E o Santos tem um retrospecto ofensivo melhor do que o Sport, né? Por mais que esteja jogando fora de casa, cara, o Sport levou gol e só não levou gol em 2 jogos na Série A do Brasileirão, né? A gente tá falando de um time que não vence desde março. Então, eu confio em um golzinho do Santos aqui. A odd ela não é tão atrativa para jogo, mas eu acho que é a opção mais segura para esse confronto. É um jogo muito difícil você cravar resultado final. Bicho, pode acontecer de tudo aqui nesse jogo, tá? Se o Santos estiver numa noite inspirada ali com o Neymar, jogar o que sabe, o Santos pode ganhar por 2, 3, 4-0. Se o Sport apresentar um futebol e um ímpeto, como foi contra o Vitória, e o Santos mantiver nessa pegada ruim, pode ser um jogo de 2, 3-0 pro Sport também, não é nenhuma loucura. Então eu acho que teria que ser um jogo aberto, a minha leitura é essa, prefiro focar em gols, e como o gol do Santos é a opção de melhor custo-benefício aí dessas que a gente analisou, mais de 1.5 na partida, mais 0.5 do Sport, mais 0.5 do Santos, ao meu ver o melhor custo-benefício é no gol do Santos, eu fico com ela, por isso vai ser a nossa dica do tempo. Muito bem, então de cada daí para Sport e Santos, né, o mais de 0.5, né, o gol do Santos, basicamente aí, contra o Sport, que tem a segunda pior defesa, né, da Série A. Só não é pior que o Juventude. O Juventude tomou mais gols. Mas o Sport, ele sofreu gols em mais jogos que o Juventude, salvo engano. Acho que é possível. Bom, vamos agora para Mirassol e Vitória, né? O Mirassol que é a grande sensação aí do Campeonato Brasileiro. Tá brigando jogo sábado, 6h30, lá no Maião, né? No José Maria de Campos Maia, na 17ª rodada da Série A. E não é mais surpresa o Mirassol, né? Já é um fato aí. Quem já tirou um tempinho para assistir um jogo do Mirassol, vê que o time joga bem de fato, né? Mereceu mais uma vitória, dessa vez contra o Ceará, fora de casa, que é difícil, tá? Ganhar do Vozão no Castelão não é todo time que ganha, não. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena para dar uma ilustrada, que logo de cara a gente já vê essa porrada aí, que são 5 jogos sem perder no Mirassol, sendo 4 vitórias. A gente tá falando de um time que, na 17ª rodada do Brasileirão, só perdeu 2 jogos aqui. Um time que era tratado como o saco de pancadas nessa Série A do Brasileirão, né? Mirassol ali em 7º, com 24 pontos marcados. Meu irmão, é tão absurdo que o Mirassol, ele só tá a 3 pontos do Red Bull Bragantino, que é o 4º, e tem 2 jogos a menos que eles, tá? Olha que surreal. Enquanto isso, o Vitória tá ali em 15º, com 16 pontos marcados. Vitória que também teve uma leve melhor aí, com a chegada do Fábio Carille, mas esse último jogo contra o Sport acabou decepcionando. Né? Bom, e deu muita brecha pro Sport também. Logo o Carille, que é tão defensivo e tudo mais. Senão não tinha jogo, né? O Sport jogou para se defender, o Vitória em casa teve que se impor. E aí, quando dá mais espaço, realmente fica mais difícil aí pro Vitória, que é um time muito defensivo. O Mirassol só levou um gol nos últimos 5 jogos, tá? As 4 vitórias foram sem sofrer gols. 2-0 no... Era algo incomum, né? Antes era o inverso, né? Tinha muitos ambas marcam aí nos jogos do Mirassol, mas até a defesa melhorou e o ataque tá muito bem, né? Fez 2 no Ceará fora, fez 3 no Santos, fez gol no Palmeiras fora de casa. Teve a chegada do Chico da Costa, que eu confio que eu não conhecia. 3 jogos, 3 gols. Jogava no Campeonato Paraguaio, no Cerro Porteño. Liga aí, meteu gol no Palmeiras. Ele entrou no segundo tempo, acho que contra o Palmeiras, meteu gol. Fez gol contra o Santos e fez gol também agora. Que esse ano não tinha nenhum gol no Cerro Porteño. Que loucura, né, fez 3, né? Pô, é o projeto, né, velho? O projeto do Mirassol é muito bem desempenhado, uma gestão muito profissional que vem de anos, né, velho? Vem de muito tempo. Eu lembro que o Mirassol, ele começa aí essa arrancada para se tornar um clube de maior porte, digamos assim, quando o Luiz Araújo foi vendido do São Paulo para o Lille, salvo engano, né? E aí uma porcentagem ficou pro Mirassol, o Mirassol investiu em estrutura e tá aí, subindo absurdamente, tá? O Mirassol, 6 anos atrás, nem divisão tinha. Então, bizarro. Muito legal ver o Mirassol. O Vitória, né, é um time que é muito under, tá? Com exceção desse jogo, mas aí tem a questão que foi o jogo que o Vitória teve que se abrir. Não, e outra coisa também, aí o over acabou acontecendo, mas irmão, é um time bem defensivo, né? Até os 40 minutos do segundo tempo tinha saído um gol nesse jogo. Foi assim, foi um acaso, né? Foi muito acaso, né? É um time que defensivamente até tinha um retrospecto bom, né? Só tinha sofrido um gol aí pós-Copa do Mundo. Não, em 3 jogos dificílimos, né? Ele não sofre gol do Bragantino em casa, não sofreu do Botafogo fora e levou um golzinho do Internacional, que também já foi na reta final. Mas realmente esse jogo contra o Sport aí deu uma destoada, né? Reta final do jogo ali, acabou movimentando muito. Pelo que foi a partida, tinha tudo para ter terminado 1-0, inclusive. Bom, vamos para o nosso momento bet nacional, Matheus Montenegro, porque temos aí um favoritismo bem alto, hein, pro Mirassol. O Mirassol tá com moral. Cara, eu acho que é a segunda mais baixa, né, desse sabadão. Só do Palmeiras, né, que é mais favorito contra o Grêmio. Pra você ver, realmente. E, assim, eu acho que o Mirassol é favorito, mas, cara, a odd aqui, ela tá muito baixa pra você ir, por exemplo, numa vitória do Mirassol, né? Eu acho que aí já tem seu risco. E, por isso, vamos lá na nossa aba especial. Tem uma opção que eu gosto muito aqui para esse confronto, que é o famigerado dupla hipótese do Mirassol em menos de 3.5 gols. Aqui eu gosto muito porque os jogos das duas equipes, a defesa do Mirassol melhorou muito, né? O Mirassol só levou um gol nos últimos 5 jogos. E com exceção do último jogo do Vitória, também é uma equipe muito de under goals. Então, assim, aqui a gente vai ter
Vitórias do Mirassol, meio que padrões ali, né? 1x0, 2x0, 3x0 e 2x1. E a gente tem empates com poucos gols também. 0x0, 1x1, que são palpites viáveis para esse confronto. Por isso, eu acho que essa aqui é bem segura. Gosto muito aí dessa opção. Muito bem, então de cada daí para Mirassol e Vitória, a gente fecha com Palmeiras e Grêmio, tá? Duelo de dois times bem tradicionais aí. Vamos colocar na tela as informações do jogo, né? Sábado, 9 da noite, lá no Allianz Parque. O Grêmio que não vem muito bem é eliminado. Cara, que inclusive fica aqui o meu... Gol de Barcos, né? Lei do ex ainda Lei mais, do né? ex ainda. Cara, que coisa absurda o Brasil simplesmente tendo 3 eliminados nos playoffs da Sul-Americana, né, velho? Além do Grêmio, nós tivemos o Bahia e o Vasco também eliminados. Só tem vivo quem agora? É o Cruzeiro e o Fluminense, né? Só o Fluminense, não, o Cruzeiro foi eliminado na primeira fase. E o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tá vivo também contra o Bucaramanga. Bom, vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada em Verdão contra Imortal, né? Uma disparidade grande aí em termos de retrospecto recente e principalmente em termos de tabela de classificação. A gente tem o Palmeiras ali com 29 pontos marcados em terceiro lugar, mas o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo, 2 jogos a menos que o Cruzeiro e tem 2 jogos a menos que o Bragantino, que é o quarto lugar. Então é uma situação que tá ali até boa do Verdão, tá? Se ele ganha esses 2 jogos que faltam, inclusive, ele passa o próprio Cruzeiro e assume a liderança, né? Dependendo ali do Flamengo ganhar o jogo que falta também ou não. E o adversário da vez é o Grêmio, com 17 pontos marcados em 13º lugar. O Grêmio que tem ali 14 jogos também, tem jogo a menos do que a maioria, porque não jogou nesse meio de semana justamente porque teve o confronto da Sul-Americana. É isso, vamos pro Palmeiras, né, que não perdeu depois da volta do Mundial, né, mas teve um tropeço, né, 1x1 com o Mirassol em casa, aí venceu o Atlético Mineiro 3x2 e venceu o Fluminense de virada, 2x1, ganhava 8 anos do Fluminense jogando no Maracanã, né, conseguiu quebrar o tabu aí, resultados importantes, né. 2 jogos difíceis, 2 boas vitórias, jogos movimentados, né? Do que não é muito o feitio do Palmeiras, inclusive, né? Se a gente puxar ao longo da temporada, tem sido uma defesa muito sólida, mas os últimos 4 jogos aí batendo ambas marcas. Os 4 gols que o Palmeiras sofreu foi de bola parada. Verdade. 2 gols de falta do Hulk, gol de pênalti do Cano. E um foi de uma falta que foi... Ah, sim, não foi direto, né? Mas é verdade, que foi o gol de Chico da Costa, do Mirassol ali, né? Cara, agora, o Grêmio, ele já é uma tendência muito under-goals, né? Mano Menezes. Até destoou um pouco também aí nessa reta final. Cruzeiro, acho que dá pra relativizar muito, né? Cruzeiro voando. E aí teve o jogo contra o Alianza Lima, que ele perdeu por 2x0. O da volta empatou em 1x1. Contra o Vasco, uma atuação bem ruim. Voltar com um ponto de São Januário ali foi de excelente tamanho para o Grêmio. É um time que não desempenha um bom futebol aí já tem um bom tempo, né? E a gente, inclusive, cara, a gente fez uma análise tão boa. Fica aqui o mérito para nós, Roberto. Porque o Grêmio, antes da pausa, né? Ele vinha de 6 jogos consecutivos sem saber o que era uma derrota. Só que a gente relativizou muito, né? A gente relativizou muito porque eram jogos fáceis. Pô, teve a Recopa ali contra São José, que é um time de Série D. Venceu o Juventude, uma partida fraca do Juventude, um time que tá brigando para não cair. O Luquenho em casa, o Bahia em casa, que foi uma vitória com um pênalti extremamente mandrake ali. O empate com o CSA foi uma eliminação de Copa do Brasil, né? Então, assim, a gente deu uma relativizada nessa sequência boa do Grêmio, falou que o time não vinha num bom momento e pós-Copa do Mundo aí, 4 jogos seguidos sem saber o que é vitória. Muito bem, então vamos agora para o nosso momento bet nacional. O favoritismo é muito alto do Palmeiras, né? O ideal para esse jogo era uma vitória simples do Palmeiras, mas com essa odd não dá, né? Só se for uma dupla aí com outra coisa. E aí é o seguinte, tá? A minha análise desse jogo, ele passa muito pelo fato dos últimos jogos terem sido o Palmeiras defensivamente ter deixado a desejar. Por isso, eu não vou aqui recomendar um handicap negativo do lado do Palmeiras, tá? Um handicap -1, um handicap -1,5. Porque, ao meu ver, pode muito bem ser um 2x1. 2x1 é um palpite até viável para esse jogo, tá? Eventualmente 1x0 também, porque o Grêmio deve entrar para se defender, né? Vai tentar se segurar ali. Então 1x0 pode acabar pintando também. E por isso, eu vou justamente no oposto, tá? Eu acho que tende a ser um jogo com poucos gols. Eu acredito na vitória do Verdão, mas eu não imagino que vai ser uma goleada, um jogo muito movimentado como um 3x2, por exemplo, né? No máximo 4 gols, eu acho que é uma pedida maravilhosa e a gente tem uma odd muito boa. A gente já sai de uma vitória do Palmeiras que pagava 1,37 para 1,58. E aqui a gente tem uma gama de... Quantos resultados, Faber, mano? A gente tem 1x0, 2x0, 3x0 e 4x0 pro Palmeiras. A gente tem o 2x1, a gente tem o 3x1, a gente tem o... É isso. Porque 4x1 não é. Eu ia dizer 4x1 também, mas 4x1 seria red. Bom, a gente tem 6 vitórias. 3x1, então eu falei.
Tem o 3x1, 2x1 e 1x0, 2x0, 3x0, 4x0. Então são 6 possíveis vitórias aqui do Palmeiras. Eu acho que não vai fugir disso. Eu acho que não vai ser 3x2, 4x1, 5x0, nada disso. Então a gente sai de um incremento de odd aí de 1,37 para 1,58, que eu considero muito boa. E por isso essa aqui vai ser a nossa hot bet. Stake dobrada na vitória do Palmeiras e menos de 4,5 gols no jogo. Muito bem, então dica dada aí para Palmeiras e Grêmio, né? A vitória do Palmeiras e o menos de 4,5 gols no jogo fica sendo a nossa principal sugestão para esse sabadão. Você que tá aí, deixa o like, tá? Se inscreve no canal se não é inscrito, divulga com a galera aí que também gosta das apostas, de análise. Comenta, né? Sempre bom comentar. Futebol. Comenta aí para você qual a melhor pedida para esse sabadão, diz aí nos nossos comentários e sempre reforçando, tá? Aposta é entretenimento, não é investimento. Responsabilidade. Jogue com responsabilidade. É isso, tamo junto e até a próxima. É isso, valeu!